Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco. Com você pra frente. Boa noite. Olá, boa noite. Engenheiro da Odebrecht diz que contrato falso ocultou reforma em sítio de Atibaia frequentado por Lula. Empresa teria liberado R$500 mil em dinheiro vivo para a obra. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, se torna réu pela 7ª vez. Agora ele é acusado por fraude de mais de R$700 milhões em obras. Irmão de Silvio Santos é alvo de uma nova operação da Polícia Federal. O caso envolve a compra do Banco Pan-Americano pela Caixa Econômica. Governo aceita adiar votação da reforma da Previdência e relator apresenta o projeto na Comissão Especial da Câmara. Comandante do Exército aponta escândalos de corrupção e crise moral. A declaração do general Eduardo Vilas Boas foi durante a cerimônia de condecoração a Moro e a Temer. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Quem teve que resistir? Quem aprendeu? Quem cresceu? Quem acreditou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização, a Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Transparência, redução de gastos e participação do cidadão. Desde o começo do ano, os trabalhos já estão a todo vapor na Câmara Municipal de São Paulo. Já foram implantadas 3 CPIs. A dos grandes devedores, que apura o porquê da não quitação de impostos com a cidade. A CPI da migração e a CPI da violência contra as mulheres. E também aprovou em tempo recorde a lei da pichação, para tornar a cidade mais linda. É a Câmara Municipal trabalhando para melhorar a vida de quem já vive aqui e a de quem ainda nem chegou. Bate bola. Uma má gestão pode levar o time à porcaria. Eu acho que ninguém pode dar o que não tem. Ido pro Gabriel Jesus. É isso aí. Ou bate boca. Que isso, Não, Flávio? Peraí. Tem chororô, como vocês já estão podendo ouvir. Nunca vi isso. Se você é louco por futebol, bate o ponto no Mesa Redonda. Todo domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Valtec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. O Banco Pan-Americano, que fez parte do Grupo Silvio Santos, foi alvo de uma ação da Polícia Federal em São Paulo. A investigação aponta que a Caixa Econômica Federal comprou ações do banco numa operação irregular. Henrique Abravanel, irmão mais novo de Silvio Santos e ex-executivo do Pan-Americano, teve os sigilos fiscal e bancário quebrados pela Justiça. Foi autorizada também a quebra de sigilo de outras 34 pessoas. Ao todo foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão em 6 cidades, 30 deles só em São Paulo. A Polícia Federal investiga uma suposta aquisição fraudulenta de ações do Banco Pan-Americano pela Caixa Participações, a Caixa Par, um núcleo da Caixa Econômica Federal. A investigação apura a responsabilidade de gestores da Caixa Econômica Federal nas fraudes e também um possível prejuízo causado a correntistas e clientes do banco.
A Justiça também determinou o bloqueio das contas bancárias dos investigados, no valor de R$1,5 bilhão. A operação inclui também a quebra de sigilo bancário dos executivos André Esteves, do BTG Pactual. Em 2015, Esteves chegou a ser preso pela PF, acusado de obstruir as investigações da Lava Jato. E Henrique Abravanel, do Banco Pan-Americano. Henrique é o irmão caçula do apresentador Silvio Santos. O Banco Pan-Americano pertencia ao empresário e apresentador Silvio Santos, dono do SBT, e foi vendido para a Caixa por meio da Caixa Par em 2009, por R$739 milhões. A negociação foi articulada no Palácio do Planalto, com a participação do ex-presidente Lula e de Silvio Santos, fundador do banco. Um ano após a operação, a Caixa Econômica Federal descobriu que tinha comprado o Pan-Americano quebrado. Com a descoberta de uma fraude contábil, o Pan-Americano foi então socorrido em 2010 pelo Fundo Garantidor de Crédito, uma entidade privada e sem fins lucrativos que atua na manutenção da estabilidade do sistema financeiro. Depois de sanar as contas, o banco foi vendido em 2011 ao BTG Pactual, por R$450 milhões. O Ministério Público Federal denunciou o caso à Justiça em agosto de 2012, indiciando 17 réus. Entre os denunciados estavam o ex-presidente do banco, Rafael Paladino, e Luiz Sebastião Sandoval, ex-presidente do Conselho de Administração do Pan-Americano e ex-presidente do Grupo Silvio Santos. O Banco Central chegou a condenar os administradores do Pan-Americano e os impediu de seguir atuando no mercado financeiro. O advogado Alberto Toron disse que ainda não teve acesso aos autos. Ele defende o irmão de Silvio Santos e o executivo Luiz Sebastião Sandoval, ex-braço direito do apresentador. O grupo Silvio Santos disse que não vai se manifestar. Já o banco BTG Pactual informou que não teve envolvimento na compra de participação do Banco Pan-Americano pela Caixa Par em 2009. O ex-presidente da Odebrecht, Benedito Júnior, declarou em delação premiada que pagou quase R$20 milhões em forma de mesada ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. De acordo com Benedito Júnior, a propina foi pedida pelo próprio Eduardo Cunha em encontro entre os dois no escritório político do ex-parlamentar. O montante se referia às obras do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, que foram executadas pela Odebrecht e mais duas empreiteiras, pelo valor de R$500 milhões. A propina foi paga parcelada e Cunha exigia 1,5% do valor do contrato das obras. Ele, a título de campanhas futuras, me pediu que eu fizesse pagamentos da ordem de 1,5% do valor liberado para o projeto em 36 parcelas. Essa é a quarta vez que o nome de Cunha aparece em delações da Odebrecht, segundo o Ministério Público Federal. Eduardo Cunha já foi condenado a mais de 15 anos de prisão pelo juiz Sérgio Moro em outro processo envolvendo o nome dele na Lava Jato. O ex-presidente da Câmara está preso desde outubro do ano passado, no Paraná. O Ministério Público Federal reforça pedido para que a mulher de Eduardo Cunha, a jornalista Cláudia Cruz, cumpra a pena em regime fechado. Ela é ré pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em um processo da Lava Jato. De acordo com as investigações, Cláudia Cruz foi favorecida por meio de contas na Suíça com cerca de $1,5 milhão provenientes de propina. Ela nega. Em Brasília, Exército entrega ao juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato em primeira instância, a medalha da Ordem do Mérito Militar. O presidente Michel Temer, citado nas delações da Odebrecht, estava na solenidade. Ele ouviu críticas do comando do Exército à onda de corrupção no país. As medalhas da Ordem do Mérito Militar foram entregues durante as comemorações do Dia do Exército, que é celebrado hoje.
252 pessoas receberam a condecoração, entre personagens da política e apresentadores de TV, como Luciano Huck. A presença mais celebrada foi a do juiz Sérgio Moro, responsável em Curitiba pela Operação Lava Jato. Ele recebeu a medalha do comandante-geral do Exército. O presidente Michel Temer participou da solenidade no quartel-general das Forças Armadas e teve um breve encontro com Moro. Durante o discurso, o comandante-geral do Exército disse que o país não pode desistir da democracia por causa da onda de escândalos em Brasília. O país, seu povo e seu exército não sucumbirão ao pessimismo e à desagregação. Somos feitos da mesma têmpera. Temos fé nos valores da democracia, na nossa gente, na resiliência que nos fez vitoriosos tantas vezes. Acreditamos na hierarquia e na disciplina como preceitos fundamentais de um exército verdadeiramente leal à sociedade a que serve e defende. Defesa de Lula apresenta documentos em que a empreiteira OAS diz ser dona do triplex em Guarujá. No ano passado, o Ministério Público Federal, ao apresentar denúncia contra o ex-presidente, afirmou que há indícios de que a unidade seria de Lula, apesar da propriedade continuar em nome de terceiros. O juiz Sérgio Moro reconheceu esse fato ao aceitar a denúncia. Em entrevista coletiva, o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, apresentou à imprensa documentos em que a OAS afirma ser dona do triplex 164 do edifício Solares. Um deles faz parte do processo de recuperação judicial da empresa, no qual, em março de 2016, há menção da unidade entre os bens da OAS. Um outro documento é uma ação que ocorre no Guarujá de cobrança de dívida de condomínio do triplex 164. O edifício Solares cobra ao OAS o valor de R$ 9.105,39. Em fevereiro deste ano, a OAS apresentou sua defesa questionando o valor da dívida sem negar que seja a dona do imóvel. Como pode essa unidade 164A ter sido dada ao ex-presidente Lula em outubro de 2009, se a OAS declara em juízo e o representante do juiz da recuperação judicial coloca em todas as suas declarações como sendo um ativo da OAS, um ativo que está em estoque e que pode ser vendido para o pagamento de credores da própria OAS. Segundo Zanin, os documentos foram protocolados hoje na ação em que Lula é acusado pelo Ministério Público Federal de ter recebido o apartamento da OAS. Em contrapartida, segundo a Procuradoria, o ex-presidente teria favorecido ilicitamente a empreiteira em 3 contratos da Petrobras. Esse processo corre na Justiça Federal do Paraná com o juiz Sérgio Moro. Quando aceitou a denúncia, Moro afirmou que havia o apartamento 164A no edifício Solares, apesar do imóvel persistir registrado em nome da OAS Empreendimentos. Há indícios de que teria sido concedido ainda em 2009 ao ex-presidente sem que a transferência fosse formalizada. A denúncia contra Lula foi feita em março do ano passado pelo Ministério Público à Justiça de São Paulo. Ela envolvia crimes relacionados a empreendimentos da Bancop, Cooperativa Habitacional dos Bancários, que foram transferidos à OAS depois da Bancop falir. Pelo menos outras 12 pessoas foram denunciadas junto com o ex-presidente, mas o trecho relativo a Lula foi retirado e encaminhado a Moro por conexão com a Operação Lava Jato. Ontem, a juíza de São Paulo, Maria Priscila Hernandes Veiga Oliveira, absolveu os 12 réus, entre eles o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Segundo a juíza, foram apresentadas alegações vagas, o que não individualizou as condutas de cada réu. Amanhã, Léo Pinheiro será ouvido por Moro nesta ação que envolve o triplex. No dia 3 de maio, será a vez de Lula depor ao juiz. Em nota, o Ministério Público Estadual de São Paulo afirmou que vai recorrer da decisão da juíza Maria Priscila Hernandes Veiga Oliveira, que absolveu o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o empresário Léo Pinheiro, sócio da OAS, no processo envolvendo empreendimentos da Bancop.
Em delação premiada, o engenheiro civil da Odebrecht, Emir Costa, afirmou que o advogado Roberto Teixeira, amigo de Lula e que faz parte da defesa do ex-presidente, ajudou a redigir um contrato falso para esconder o envolvimento da construtora na reforma do sítio em Atibaia. Emir Costa diz ter sido o engenheiro responsável por coordenar as obras. Ele conta que o ex-diretor da Odebrecht, Alexandrino Alencar, o chamou para a reunião com o advogado Roberto Teixeira. Ele me pediu para ir nessa reunião, era no escritório, efetivamente, do senhor Roberto Teixeira, e ele me disse que era para ir lá, para a gente contar para o senhor Roberto Teixeira como é que a obra tinha sido feita, de forma que ele pudesse bolar alguma forma de regularizar essa construção, de forma que não parecesse que essa obra tinha sido feita para benefício do então presidente Lula, nem tampouco pela construtora da Ele orientou a senhora, vai lá, faz um contrato entre contratante, Fernando Bittar, contratado, Carlos Rodrigues do Prado, que tem uma construtora, objeto, esse mesmo objeto que eu declarei, a construção da casinha lá, da edícula, da sala, do banheiro, do depósito, etc., campo de futebol, coloque um valor até mais baixo, que era para ser compatível com vamos dizer, a possibilidade de renda do senhor Fernando Bittar. Eu não me lembro o valor, isso já faz 6 anos que isso foi feito, mas era um valor mais baixo do que os 700 mil que efetivamente tinham custado. Era coisa de 150 mil reais, uma coisa de 170, por aí. Costa ainda afirmou que, a princípio, a estimativa dos custos da reforma era de R$500 mil e o pagamento foi em espécie. De os R$500 mil, eu nunca tinha manejado na obra somas dessa natureza. Eu comprei um cofre desses que você compra nesses caminhões em alguns lugares. Comprei um cofre especificamente. Coloquei lá dentro de um armário na minha sala. Segundo ele, o dinheiro foi usado para pagar semanalmente a equipe de engenheiros e operários e os materiais de construção da reforma do sítio. O sítio está registrado em nome dos empresários Jonas Suassuna e Fernando Bittar, sócios do filho do ex-presidente Fábio Luiz Lula da Silva. Mas os investigadores da Lava Jato dizem que há indícios de que a propriedade pertenceria ao ex-presidente e de que a escritura apenas oculta o nome do verdadeiro dono. Em janeiro, a Polícia Federal pediu ao Ministério Público para prorrogar o prazo de encerramento do inquérito que investiga o caso. Em nota, o advogado Roberto Teixeira afirma que jamais propôs, orientou ou executou qualquer ato ilegal durante a trajetória dele no exercício da advocacia. Segundo Teixeira, o ex-diretor da Odebrecht, Alexandrino Alencar, afirmou em delação o que ele mesmo afirma, que o sítio é do Fernando Bittar e que a atuação dele, enquanto advogado, era de formalizar as obras realizadas como condição para que Fernando Bittar fizesse o pagamento do valor devido pelos serviços. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a situação do ex-presidente Lula em meio às delações da Odebrecht. Surgiu entre os delatores o engenheiro escalado pela Odebrecht para realizar a reforma no sítio de Atibaia, Emir Costa. Ele conta como tocou a obra, fala do dinheiro vivo que teve que manusear e dá nomes aos bois. Como se fosse pouco, informa que, sob orientação de Roberto Teixeira, advogado e compadre de Lula, elaborou um contrato falso para pagar da obra as digitais da Odebrecht e da família Lula. E a defesa de Lula apenas repete, não há nada contra o ex-presidente. Vem aí a delação do empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS. Ele vai falar sobre a reforma do triplex do Guarujá. Apesar de tudo o que está na cara, a defesa sustenta que Lula é um inocente candidato à presidência vítima de perseguição. Isso pode adoçar o enredo, mas não modifica o epílogo. Em maio, Sérgio Moro interrogará uma pose, não um réu. Depois, condenará um projeto político, não um culpado dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Se a sentença for confirmada na segunda instância, como parece provável, vai ao xadrez um mártir petista, não um presidiário. Mas nenhuma dissimulação retórica elimina o risco real de o PT ficar num mato sem candidato. Boa noite. Ainda está sob o poder do Supremo uma lista de delações sigilosas da Odebrecht. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, essa lista tem os nomes de Lula, Palocci e Eduardo Cunha.
De acordo com o Estadão, a petição em que Lula é citado é relativa às operações da Odebrecht no Porto de Mariel, em Cuba. Na delação, Marcelo Odebrecht teria relatado que o ex-presidente e o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, também do PT, agiram para viabilizar a participação da empresa na construção do porto. A obra em Cuba foi financiada pelo BNDES. Outro caso é referente a contratos da empreiteira em Angola com a Exirja, empresa de Taiguara Rodrigues, sobrinho da primeira mulher de Lula. O petista já é réu em uma ação penal em Brasília que trata deste caso que envolve o sobrinho. Segundo os delatores, a empresa de Taiguara foi subcontratada para atuar em obras da Odebrecht no país africano entre 2011 e 2014. A contratação teria como objetivo atender a um pedido de Lula. Já no caso de Antônio Palocci, a petição se refere às supostas solicitações que o ex-ministro teria feito à Odebrecht para campanhas presidenciais de Ollanta Humala, no Peru, e de Maurício Funes, em El Salvador. O dinheiro teria sido repassado ao casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura. A delação referente ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, trata de repasse de dinheiro da Odebrecht para a campanha de Henrique Alves, ex-ministro do Turismo de Dilma e de Temer. Cunha teria agido como intermediário entre Alves e a empreiteira. Os fatos estão relacionados ao pagamento de R$2 milhões para a campanha de Alves em 2014. Naquele ano, ele concorreu ao governo do Rio Grande do Norte. Alves perdeu a disputa. Repasses para outras campanhas também tramitam em sigilo. Uma envolve o senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, que teria recebido R$500 mil na candidatura ao Senado em 2010. O PMDBista já é réu no STF sobre este caso. Outra campanha sob suspeita é a de Luiz Fernando Teixeira Ferreira, deputado estadual em São Paulo pelo PT. De acordo com delatores, a Odebrecht repassou R$300 mil à campanha dele em 2014. Luiz Fernando é irmão do deputado Paulo Teixeira, também do PT. Ao todo, tramitam em sigilo no STF 25 petições. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, os casos estão sob segredo de justiça para preservar as investigações. Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB, virou réu pela 7ª vez hoje. A Justiça Federal aceitou um novo pedido do Ministério Público Federal que acusa o ex-governador do Rio de chefiar uma organização criminosa que fraudava licitações no estado. A nova denúncia contra Sérgio Cabral foi aceita pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Segundo o Ministério Público Federal, Cabral é apontado como comandante de um sistema de fraudes em conluio com outros ex-membros do governo estadual e executivos de 9 empreiteiras, como Andrade Gutierrez, Camargo Correia, Odebrecht e OAS. Juntos, Sérgio Cabral e mais 19 pessoas são acusadas de fraude em licitações, abuso de poder econômico e cartel. Entre as obras que participaram do esquema estão a reforma do Maracanã para a Copa do Mundo e o PAC das favelas. Os procuradores federais dizem que o cartel impôs prejuízos de R$715 milhões ao estado do Rio de Janeiro. Cabral está preso em Bangu desde novembro de 2016. Depois de sofrer uma derrota no plenário da Câmara dos Deputados ontem, a base aliada do governo Temer refez a votação e dessa vez conseguiu aprovar o requerimento de urgência para acelerar a tramitação do projeto da reforma trabalhista. O pedido de urgência foi aprovado por 287 votos a 144. Agora, a proposta vai ser votada na comissão especial na próxima terça-feira, no plenário da Casa, na quarta. O projeto da reforma trabalhista foi enviado pelo presidente Michel Temer no ano passado e os principais pontos prevêem maior negociação entre patrões e empregados que podem gerar flexibilização da jornada de trabalho, fragmentação de férias e remuneração por produtividade. O governo federal cede à pressão dos partidos de oposição na Câmara e adia para maio a votação da reforma da Previdência. O deputado Arthur Maia, do PPS, relator da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, começou por volta do meio-dia a leitura do parecer sobre a proposta. E o início da leitura só foi possível depois do acordo entre opositores e governistas para adiar a votação do relatório para a primeira semana de maio.
Arthur Maia anunciou que irá propor uma idade mínima progressiva para a aposentadoria de homens e mulheres. A idade mínima começará em 53 anos para mulheres e 55 para os homens, e será elevada gradativamente para 62 anos, no caso das mulheres, e 65 no caso dos homens. A proposta original do governo previa uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para mulheres e homens. Essa foi uma das maiores reivindicações aqui, trazidas pela bancada feminina, sobretudo. Nós fizemos uma referência baixando para 62 anos. Por que não 60, por exemplo? Porque não é possível essa diferença tão grande, embora nós desejássemos isso, mas a Previdência não suporta. A mudança é referente à idade mínima para a aposentadoria de mulheres trabalhadoras rurais. Essa idade, que hoje é de 55 anos, foi alterada para 57. Para os homens, foi mantido o patamar de 60 anos, já praticado atualmente. O tempo de contribuição será mantido em 15 anos. Outra alteração significativa é a aposentadoria para policiais federais e civis. Eles terão direito ao benefício a partir dos 55 anos. A sugestão antes era 60 anos. O prazo de contribuição é de 25 anos e 20 anos de atividade policial. Ontem, um grupo de policiais invadiu uma das entradas do Congresso Nacional em ato contra a reforma da Previdência. Com tumulto, vidros foram quebrados e a Polícia Legislativa reagiu com spray e bombas de gás lacrimogêneo. Todas as mudanças ainda dependem da votação pela Câmara e pelo Senado. A leitura do relatório foi suspensa por volta das 2h da tarde. Deputados da comissão participam da votação do projeto que cria um regime de recuperação fiscal para estados em calamidade financeira. Portanto, a leitura do relatório só deve ser retomada amanhã. Na Venezuela, governo e oposição ocupam as ruas de Caracas em mais um dia de protestos violentos. Pelo menos uma pessoa morreu. Milhares de manifestantes participaram da marcha contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Houve repressão violenta durante os protestos e pelo menos 2 mortes foram confirmadas pelas agências de notícias internacionais no país, um jovem e uma mulher. Com essas, já são 7 mortes em protestos contra o governo que tomam as ruas do país desde o mês passado. A oposição pede que o governo realize eleições, liberte presos políticos e denuncie o que considera uma ruptura da ordem constitucional. Simpatizantes do governo de Nicolás Maduro também foram às ruas nesta quarta. Ontem, o presidente anunciou a ativação do Plano Zamora, uma operação militar e policial com o intuito de impedir um suposto golpe de Estado contra o governo. A Procuradoria-Geral da Venezuela solicitou ao governo que garanta o direito de manifestação pacífica tanto aos apoiadores do governo quanto à oposição. Agora à noite o céu está nublado, mas não tem previsão de chuva. Só que nesta madrugada a temperatura pode chegar aos 13 graus. Veja a previsão para amanhã com Mariana Armentano. Para amanhã o tempo ainda continua firme, mas para o feriado uma frente fria que vem lá do sul do país vira o tempo por aqui. Nessa madrugada teremos mínima de 16 graus e máxima tarde de 27 graus. Aí na sexta-feira, feriado de Tiradentes, volta a chover e as temperaturas ficam entre 18 e 25 graus por aqui. Já no sábado, o tempo fica ainda mais fechado e a máxima não deve passar dos 23 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Tchau. Boris Baer entrevista grandes empresários do ramo de seguros no programa Seguro. Neste domingo, 20h30 da noite. Assista agora. Todo Seu.